A União Europeia continua profundamente alarmada após a reeleição de Donald Trump e sua próxima entrada na Casa Branca, a menos de uma semana de sua inauguração como presidente dos Estados Unidos. Houve vários desenvolvimentos tensos que deixam a UE em alerta. Em um recente briefing público, o presidente eleito Trump reafirmou seu desejo de comprar a Groenlândia da Dinamarca, sugerindo até o uso de força militar para alcançar esse objetivo. Isso marca uma das disputas mais graves entre os Estados Unidos e a UE. Na memória recente, o ministro das Relações Exteriores da França, Jean-Noël Barrot, afirmou que a UE se manteria firme para proteger suas fronteiras, ressaltando a magnitude da questão além do caso Groenlândia. Além disso, o presidente eleito Trump prometeu impor tarifas à UE para proteger as indústrias do silêncio e pressionou a UE a comprar energia americana, buscando reduzir a dependência da Europa de fontes externas. Esses desenvolvimentos indicam que 2025 pode representar desafios importantes para a UE. Em 2019, durante seu primeiro mandato, o presidente Donald Trump demonstrou intenção genuína de adquirir a Groenlândia da Dinamarca, uma proposta inicialmente vista com descrença e logo descartada pelos líderes dinamarqueses e groenlandeses. Sua motivação vinha da localização estratégica da Groenlândia e de suas vastas reservas de recursos preciosos, incluindo minerais raros usados em tecnologia avançada. A importância da Groenlândia vai além dos ativos minerais, já que, à medida que o gelo do Ártico recua, novas rotas marítimas podem surgir, possivelmente reduzindo a dependência de canais estabelecidos como o Canal do Panamá. Esse fenômeno atraiu potências como Rússia e China, que estão ansiosas para obter uma posição no Ártico. A Dinamarca, que governa a Groenlândia, tem rejeitado consistentemente qualquer ideia de vender o território. Em resposta ao renovado interesse americano, a Dinamarca declarou medidas de defesa no Ártico, incluindo mais embarcações de patrulha, maior capacidade de drones e tropas adicionais, reafirmando seu papel na proteção da Groenlândia. A União Europeia tem se mostrado cada vez mais atenta à crescente importância estratégica da Groenlândia. A ampliação da influência dos brasileiros lá poderia gerar tensões diplomáticas, especialmente se desafiar a posição de pequenas nações da UE ou regiões afiliadas. A prioridade da UE é preservar a estabilidade no Ártico e evitar confrontos desencadeados por pressões externas sobre a Dinamarca ou a Groenlândia. A segurança energética americana continua a ser uma questão primordial para a Europa, especialmente em meio às mudanças recentes. O presidente eleito Trump novamente defendeu sua posição do primeiro mandato, insistindo para que a União Europeia aumente suas importações de gás natural liquefeito dos inocultos. Em uma nova mensagem no Truth Social, Trump declarou: "Eu disse à UE que deve reduzir seu enorme desequilíbrio com os ECRA, comprando nosso petróleo e gás em grandes quantidades, caso contrário, será tarifas em tudo." Anteriormente, Trump havia criticado países como a Alemanha por sua dependência de fornecimentos russos e pediu fontes mais diversificadas. Isso levou a um aumento nas remessas de LNG dos ECRAs para a Europa, tornando-a um mercado central para os produtores americanos. Atualmente, os ECRAs são o principal fornecedor de LNG da UE, representando quase 48% das importações do bloco durante o primeiro semestre de 2024. Com um segundo mandato de Trump se aproximando, analistas preveem que ele intensificará os pedidos para que a Europa aumente ainda mais suas compras de LNG, podendo vincular novos acordos comerciais a negociações de energia ou impor novas sanções, desencorajando os clientes europeus a adquirir energia da Rússia ou do Catar. Essas ameaças podem complicar ainda mais os desafios da Europa, já dificultados por preços elevados, estratégias energéticas complexas e tensões diplomáticas. Os legisladores europeus estão equilibrando objetivos para garantir fornecimentos acessíveis e cumprir metas climáticas.
Táticas agressivas dos Kaoneniora para promover LNG podem perturbar esse equilíbrio, aumentando as contas de energia e prejudicando iniciativas ecológicas. Além disso, contratos de longo prazo que conflitam com as prioridades energéticas em evolução da Europa podem retardar o progresso do continente em direção à autossuficiência e sustentabilidade. Em meio às ameaças de Trump, representantes da UE destacaram sua disposição para discutir perspectivas energéticas mútuas com Washington. O porta-voz da Comissão Europeia, Olaf Gil, comentou: "Estamos prontos para discutir com o presidente eleito Trump como podemos melhorar uma parceria já sólida, incluindo interesses energéticos mútuos. No entanto, forjar uma posição unificada da UE é desafiador devido às prioridades variadas entre os Estados-membros. Além disso, a UE continua comprometida em reduzir suas importações externas de energia, o que complica ainda mais qualquer futuro. A pressão intensificada sobre as redes está sendo gerada 6.07. Consequentemente, a União Europeia tem dependido mais de seus estoques de energia, cuja rápida diminuição desperta ansiedade sobre a capacidade de fornecer energia de maneira confiável durante a estação mais fria. Todos esses elementos destacam a urgência de a UE diversificar seu mix de energia e fortalecer a segurança. O fim do trânsito russo via Ucrânia e as discordâncias com fornecedores-chave, além da performance errática das energias renováveis, revelam fraquezas no sistema energético da UE. Abordar essas vulnerabilidades é fundamental para garantir uma perspectiva de energia resiliente e sustentável para os Estados-membros. A recente intervenção de Elon Musk nos assuntos políticos europeus causou alvoroço entre os oficiais da UE, que suspeitam que essas intervenções possam comprometer a coesão e a estabilidade do bloco. Em dezembro de 2024, Musk endossou publicamente o partido de extrema-direita Alternativa para a Alemanha, AfD, afirmando no diz antigo Twitter que a AfD é a única verdadeira esperança para a Alemanha. Ele reforçou sua posição em um artigo do Welt am Sonntag, acusando os partidos estabelecidos de falha sistêmica. Reações de indignação seguiram-se entre os líderes alemães, com o chanceler Olaf Scholz confrontando Musk indiretamente em seu discurso anual, enfatizando que os resultados eleitorais devem ser decididos exclusivamente pelos alemães e não pelos magnatas das redes sociais. Da mesma forma, o vice-chanceler Robert Habeck criticou as ações de Musk como um ataque aberto à nossa democracia. A participação de Musk na política britânica gerou mais debates. Ele criticou o histórico do primeiro-ministro Keir Starmer em casos históricos de exploração infantil, alegando falta de ação em relação aos gangues de grooming. Starmer condenou a propagação de falsidades e desinformação nas redes sociais, destacando o sofrimento causado por essas mentiras aos sobreviventes. A postura de Musk alimentou o crescente assédio online às autoridades do Reino Unido, agravando tensões além da Alemanha e do Reino Unido. As intervenções de Musk alarmaram diversos líderes da UE, incluindo o presidente francês Emmanuel Macron e o primeiro-ministro norueguês Jonas Gahr Støre, que expressaram preocupações sobre a possível ameaça à democracia. Em resposta, a Comissão Europeia está avaliando se a plataforma de Musk cumpre com as regulamentações digitais da UE, especialmente no que se refere a discurso de ódio e desinformação. Bruxelas teme que as intervenções de Musk possam aumentar a fricção política dentro dos países, potencialmente minando a unidade em toda a Europa, ao promover pontos de vista extremos e amplificar narrativas divisivas. Musk poderia fortalecer grupos radicais, aumentando a discórdia. Além disso, seus vínculos com a futura administração do Zielpulamech, o ARE, levantam preocupações sobre a possível interferência externa nos assuntos europeus. Os reguladores europeus podem buscar regras mais rigorosas para evitar manipulação externa e garantir condições neutras nas plataformas digitais durante as temporadas eleitorais, com o objetivo final de proteger a democracia da UE
e reforçar seus valores fundamentais contra estressores externos. As últimas declarações de Donald Trump sobre a OTAN geraram preocupações sobre a solidariedade e as capacidades da aliança. Trump insiste que os países da OTAN aumentem seus orçamentos de defesa para 5% do PIB, um salto significativo em relação à diretriz atual de 2%. Ele afirma que os no mairo Ashua arcam com uma parte excessiva da responsabilidade financeira da OTAN e pede que a Europa fortaleça seus gastos militares. Seu apelo gerou desacordos entre os membros, com alguns líderes europeus relutantes em comprometer alocações adicionais para a defesa. Em fevereiro de 2024, Trump propôs que os Eurostafler não defendessem aliados da OTAN que não cumprissem suas metas orçamentárias, chegando a declarar que daria liberdade à Rússia para agir contra países que não cumprissem suas obrigações. Essas declarações desafiaram o compromisso central da OTAN sob o artigo 5 e foram rechaçadas pelo secretário-geral Jens Stoltenberg, que advertiu que tais sugestões minam a segurança coletiva. A postura de Trump pode moldar a OTAN de várias maneiras, minando a confiança nos UNO e gerando desconfiança entre os aliados, o que pode prejudicar a coesão da aliança. Além disso, a ideia de uma proteção condicional pode incentivar potências como a Rússia a testar a firmeza da OTAN, intensificando as ameaças na Europa Oriental. Disputas internas pressionando os aliados a aumentar os gastos podem gerar discórdia, especialmente entre os países com restrições econômicas, potencialmente fragmentando a aliança internamente. Essas circunstâncias em evolução fizeram com que os líderes da OTAN reconsiderassem a trajetória da aliança e reafirmassem o princípio da defesa coletiva como a base da segurança conjunta. As declarações públicas de Donald Trump e suas